Olá pessoal, vamos falar agora de aplicações práticas da inteligência artificial e analisar com detalhes um case real. Então a gente sabe que a inteligência artificial está transformando diversas indústrias e falamos um pouco de saúde, finanças e varejo. Falamos na saúde que o diagnóstico de doenças por imagens já é muito facilitada pela visão computacional dos algoritmos de inteligência artificial. Mas o diagnóstico também de doenças que têm diagnóstico clínico, elas também são facilitadas através de algoritmos de inteligência artificial. Inclusive, tem um caso famoso, vocês podem pesquisar no Google, de um pai que levou a filha dele em diversos especialistas para descobrir uma doença e nenhum especialista conseguiu identificar, porque era uma doença rara, e ele utilizou o ChatGPT, foi explicando quais eram os sintomas dela, e o ChatGPT foi a ferramenta que descobriu qual era a doença que a filha tinha. Então, pessoal, o impacto da inteligência artificial no mundo é muito grande. Então, na área da saúde, além desse diagnóstico por imagem ou diagnóstico clínico, também é possível fazer personalização de tratamentos. Então, por exemplo, quando a gente toma um medicamento hoje, a dosagem, ela é uma dosagem padronizada para todo mundo, mas a ciência já sabe que cada pessoa requer uma dosagem diferente. E isso é personalização de tratamento. Com o tempo, a gente consegue captar dados para conseguir realmente dar um tratamento adequado para cada indivíduo. E isso faz com que os tratamentos sejam muito mais eficazes. Além disso, a gente pode monitorar o paciente através de diversos dispositivos de monitoramento de saúde, olhando com AI qual é a mudança, por exemplo, na saúde do paciente, e por aí vai. São inúmeras aplicações na saúde. Em finanças, a gente pode fazer detecção de fraudes muito mais fáceis, porque você analisa o comportamento de transações para verificar se tem alguma transação suspeita com AI, além de automatizar processos de negócio e fazer análises de risco e análise de investimento com uma capacidade muito maior do que só um ser humano pode fazer. Então, a AI muda também de forma substancial a área financeira. No varejo, que todos nós aqui de alguma forma somos clientes, normalmente ela é utilizada para aprimorar a experiência de uso. Então, recomendações de produtos personalizados, recomendações personalizadas que a gente recebe, elas têm por trás um algoritmo de inteligência artificial. E hoje em dia já tem algoritmos também transformando os preços, preços mais adequados para o consumidor, para quem é de marketing aí, se adequar ao que o marketing chama de willing to pay, a vontade de pagar do consumidor, porque muitas vezes isso difere de um consumidor para o outro, e o algoritmo de inteligência artificial, através de comportamento, tem a condição de otimizar melhor esse preço para cada consumidor. E o caso de uso que eu quero mostrar para vocês aqui, para a gente finalizar essa conversa, é um caso de uso feito na minha empresa. Um caso de uso que nós construímos durante a pandemia, uma solução, que eu vou mostrar dois gráficos para vocês, tá? Esse primeiro gráfico, ele utilizou um algoritmo não supervisionado, que eu contei para vocês na aula anterior, um algoritmo não supervisionado para organizar os dados de uma empresa que trabalha com logística hospitalar. Logística hospitalar, pessoal, todos nós aqui fomos afetados durante a pandemia, que são as empresas que levavam os medicamentos, as máscaras, os respiradores, as vacinas para todos os hospitais. Então a gente percebeu nessa empresa que existia um grupo ali, um conjunto de medicamentos chamado anti-infecciosos. Vocês devem lembrar que dois anti-infecciosos ficaram muito famosos durante a pandemia, que era a azitromicina e ivermectina. Meu disclaimer aqui, eu não tenho a menor capacidade de saber qual a eficácia desses medicamentos. Isso foi muito polêmico durante a pandemia. Mas o ponto que a gente viu aqui, e é por isso que é importante olhar para os dados, é que o dado não mente. O dado mostrou, e aí vocês vão ver agora nesse segundo gráfico, que durante o mês de janeiro de 2020, houve uma movimentação desse tipo de medicamento anormal, que é esse pico verde que vocês estão vendo aí. E vocês vão lembrar quando a pandemia foi declarada. A pandemia foi declarada em março de 2020. Então essa empresa tinha dados com 2 a 3 meses de antecedência
para prever que algo anormal estava acontecendo. E tendo esse dado, seria possível entregar respiradores melhores, integrar remédios melhores, integrar vacinas melhores. Então isso, pessoal, é para mostrar para vocês que uma solução como essa tem impacto real na vida das pessoas. Em termos de negócio, para essa empresa de logística hospitalar, que a gente deu consultoria, eles criaram novas fontes de receita. Essa empresa, por exemplo, consegue hoje prever muito melhor como um novo hospital que está sendo implementado numa área deve ser abastecido de medicamentos. E ela tinha esse dado na sua base de dados e não sabia utilizar. Quando a gente usou a inteligência artificial para organizar tudo isso aí, ficou muito claro a riqueza desses dados de saúde, tanto para o negócio quanto para o impacto na vida das pessoas. Então, eu queria deixar você com esse caso, pensando nisso, e te vejo na próxima aula.